pessoas de carne, né? Eu abracei Gabi e André, falei, vocês são de verdade, gente? Vocês são de carne e osso, né? Glória a Deus. Patrícia também, meu Deus do céu, coisa linda ver Patrícia aqui ministrando, a gente só viu o rostinho dela, né? Agora vem a unção por completo da presença. Que bom estar aqui, que bom estar com vocês. E nós, 6 anos que estamos ali no Canadá, nunca nos sentimos fora daqui. E não vamos nos sentir nunca. Porque vocês nos abraçam, a oração de vocês nos abraça, o carinho de vocês nos abraça. É claro que a gente caminha um pouco mais perto, mesmo longe, com a galera que participa do jejum, do Zoom, das orações. Também tem os projetos que a gente faz, que são o relógio de oração, relógio de jejum. E todos esses projetos, quando você participa, sabe que a gente está num pedacinho ali por trás, com vocês, orando, intercedendo. Oramos por vocês sempre. E eu tenho certeza que essas orações também são recíprocas por nossa vida. Obrigado aos amigos que vieram também nos prestigiar, vieram estar aqui conosco. Não me ver, né? Porque para ver o tio Dutti e a Edna, não precisa vir aqui, mas vieram para ouvir a palavra de Deus. Isso é o mais importante. Então, que o Espírito Santo possa abrir o seu coração essa noite, possa proporcionar que essa palavra seja um alimento para a sua vida, possa gerar transformação na sua vida. Não apenas informação. Eu poderia passar aqui um bocado de coisas, um bocado, como ontem, até no casamento nós passamos, mas que não seja informação, mas que seja transformação na sua vida. Talvez você comece a ouvir a palavra e fale assim, eu acho que isso não é para mim não. Não se distraia. Fique aqui comigo. Fique aqui e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. E eu confesso a vocês que eu fiquei muito feliz quando o Senhor me deu essa palavra, porque eu estava bem pertinho dele. Foi no momento que eu estava mais próximo dele, né? Dentro do avião, vindo para cá. Estava mais lá para cima, né? Será que é assim que a gente fica mais perto dele? Não, é oração. E eu estava já com a palavra do casamento, que o Senhor já tinha me dado, e eu falei, Senhor, é no dia seguinte, Senhor, não me dá 1-0 aí não, chega lá. E ele lá no avião começou a falar comigo, e eu falei, amém. Né? E ali mesmo o Senhor me deu a palavra, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração. Lucas 19, versículo 1, Jesus entrou em Jericó, e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Glória a Deus. Vou fechar minha Bíblia aqui, senão vou brigar com esse ventilador. Bom, só para vocês terem, vamos fazer um contexto histórico rapidamente de quando essa passagem aconteceu. Domingo passado nós celebramos o quê? Então isso aqui, Jesus estava indo para Jerusalém, para ele, onde teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, e depois, consequentemente, onde ele pediu para que a Páscoa fosse preparada. Então, para quem estava, aonde Jesus estava, ele ia passar por Jericó para poder chegar em Jerusalém. Vocês lembram de uma outra parábola que tem, que fala sobre o bom samaritano? Então, pessoas que estavam em Jerusalém desciam até Jericó e ali naquele meio do caminho, aquele cidadão foi assaltado. Então, Jesus estava passando por essa cidade, Jericó. Obrigado, querido, por essa água. Então, Jesus estava passando por Jericó e ali naquela cidade, uma multidão começou a seguir Jesus.
E no meio daquela multidão, então, apareceu um homem que queria saber quem era Jesus. E então, e aqui a Bíblia vai dizer quem é esse homem. Versículo 2, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então a Bíblia, ele destaca o nome dessa pessoa, ele destaca a função social dela e ele destaca qual era a posição social que ela exercia. O nome dele era Zaqueu. Então, por incrível que pareça, se a gente for procurar o significado do nome Zaqueu na Bíblia, significa justo. E era tudo que Zaqueu não era, justo. Mas ele era chamado, o pai dele, quando ele nasceu, falou, você vai ser justo. Mas Zaqueu não era justo. Por quê? No nível social dele, a Bíblia destaca, ele era rico. E eu acho impressionante quando a Bíblia destaca algumas coisas, não é apenas para a gente passar correndo, batido a leitura e falar, ele era rico, chefe dos publicanos. Não, a Bíblia está querendo nos mostrar algumas coisas a respeito disso. Alguém rico, alguém que não precisava se expor como ele se expôs depois, né? Ele procurou saber quem era Jesus. Mas também fala que ele era chefe dos publicanos. O que era um publicano? Publicano era um cobrador de impostos. Só que não era qualquer cobrador de impostos. Ele era um judeu e a obrigação dele era colher impostos dos judeus para os romanos, para o Império Romano. Então ele era um tipo de traíra. Se a gente fosse comparar, quem lembra um pouquinho aqui a história da escravatura no Brasil? Ele era como se fosse aquele capitão do mato. Um negro que ia buscar os negros que fugiam. Era um traíra ou não era? Então, Zaqueu tinha essa função para os judeus. Quando o judeu olhava um publicano, falava, traíra, esse cara não presta. Por quê? Além de cobrar um imposto que o Império Romano colocava para cada judeu, eles ainda cobravam mais dinheiro. Por isso que, possivelmente, a riqueza de Zaqueu, ela vinha de alguma fonte de cobrança de impostos nesse sentido. Então, ele não era bem visto pelos judeus. Então, aqui a Bíblia já contou o nome, a posição social dele, rico, chefe de publicanos. Mas o texto vai relatar que Zaqueu teve uma curiosidade. No versículo 3, parte A, diz, ele queria ver quem era Jesus. Zaqueu tinha uma curiosidade. Quem aqui é curioso? Quem aqui ouve um barulho na janela já vai querer saber o que está acontecendo lá fora. Zaqueu era uma pessoa curiosa. E parece que está na natureza do ser humano esse negócio. O que está acontecendo? O que houve? Conta aí. Né? É um pouco de curiosidade, de fofoca. Com certeza, para gerar essa curiosidade em Zaqueu, ele já tinha ouvido alguma coisa sobre Jesus. Quando Zaqueu ouviu que Jesus estava passando, iria passar com a multidão, ele já tinha ali a ficha corrida de Jesus. Olha, esse homem aí, aonde ele passa, acontece milagre. Aonde ele passa, coisas maravilhosas acontecem. Zaqueu poderia ter falado assim, eu não preciso de nada, eu sou rico, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu quero, por que eu vou atrás desse homem? Mas a curiosidade de Zaqueu, de saber quem era Jesus, foi o motivo pela transformação total na vida dele. Então, qual é a sua curiosidade? Você já ouviu sobre Jesus? O que você tem ouvido? O que as pessoas já falaram para você? O que você na igreja, você já ouviu sobre Jesus? Existe alguma curiosidade? Se você tivesse hoje o poder de estar na frente de Jesus, o que você queria ver Jesus fazendo? O que você queria ver Jesus operando? Né? E aí a gente tem a curiosidade versus as expectativas. Você pode estar curioso, talvez algumas pessoas possam ter falado assim, eu quero ir domingo à noite porque eu quero ver Tio Du ao vivo, ali em carne e osso. Então era uma curiosidade. Mas qual era a sua expectativa? Então, dependendo da sua expectativa, você pode sair daqui essa noite frustrado. A minha expectativa é que ele fosse mais magrinho. Gabi falou que pensou que eu era mais baixinho, ainda bem que eu sou mais alto. Que se eu fosse mais baixinho, com essa barriga, então... Mas qual é a sua expectativa? Do que você ouviu falar de Jesus, quais expectativas você tem até hoje? O que você espera de Jesus até hoje? Observe que aqui a Bíblia não relata que Zaqueu tinha necessidade alguma. Relata? Rico, tinha um emprego, um excelente emprego,
no ponto de vista dele, não dos outros judeus, até do próprio Império Romano, mas ele tinha uma curiosidade, saber quem era Jesus. Mas, além da curiosidade versus expectativas, tem as necessidades. Com certeza, do que Zaqueu ouviu falar sobre Jesus, alguma necessidade no coração dele apontou. E ele falou, talvez, se eu encontrar com Jesus, se eu vê-lo passar, talvez alguma coisa mude na minha vida. Possivelmente ele tinha vergonha de ser um publicano. Possivelmente ele tinha vergonha da posição social que ele atingiu, extorquindo os outros judeus. E talvez essa expectativa no coração dele levou ele a buscar quem era Jesus. Mas a Bíblia também relata que Zaqueu tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade de Zaqueu? Versículo 3, parte B. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia ver Jesus por causa da multidão. A dificuldade de Zaqueu diante das suas limitações, então ele teve que tomar uma atitude. Quando algumas dificuldades aparecem em nossa caminhada, quando algumas adversidades surgem, nós temos que identificar. Bom, Jesus vai passar aqui, e vai vir uma grande multidão, mas eu sou baixinho. Não vai adiantar nada. Eu não vou conseguir chegar perto dele, não vou conseguir vê-lo, porque quando ele passar, ele vai estar no meio e eu sou baixinho. Então, quando ele entendeu que ele tinha uma dificuldade, ele teve uma atitude para resolver aquela dificuldade. Não adianta você saber e você relatar as suas dificuldades. Não adianta você reconhecer os seus pontos de dificuldade. Você tem que ter atitudes para resolver isso neste encontro com Jesus. Porque muitas vezes você fica acomodado. Não, né? É claro que na história do Bartimeu, ele gritou. Ele tinha uma dificuldade, ele era cego, ele nem conseguia ver onde Jesus estava. E ele começa a gritar que nem louco, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, diante das dificuldades que você tem hoje, você tem que ter atitudes para vencer essas dificuldades. E traçar as suas estratégias. Ele não apenas entendeu que tinha uma dificuldade, ele traçou uma estratégia. Espera aí, ele vai passar por aqui, vai passar debaixo daquela árvore, eu vou correr até aquela árvore e vou subir. Né? Ele pensou, como posso me aproximar no versículo 4 que a gente leu, né? Assim correndo adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo. Como eu posso me aproximar de Jesus? E ele começou a seguir o seu plano. Correu para não perder a passagem. Tem gente que tem atitude, consegue identificar suas dificuldades, tem atitude, traça o plano, mas não cumpre. Fica parado. Nada aconteceu. Eu sabia que eu era pequeno, eu sabia que Jesus ia passar aqui, eu sabia que se eu subisse naquela árvore eu ia vê-lo, mas eu não fui. Não adianta só você reconhecer quem você é, onde você está e o que você precisa fazer. Você tem que fazer. Por isso que o nome é oração. Você tem que orar, mas você tem que agir. Existem coisas que Deus vai fazer por você, mas tantas outras coisas, quem tem que dar o passo é você. Mas é um passo de fé. Eu não estou vendo o chão na minha frente. Pise que o chão vai aparecer. Mas saia do barco e coloque o pé na água. Que a água vai ficar firme. Mas eu não estou vendo ainda. Pise. É ação. Você tem que agir baseado naquilo que você acredita que Deus está te chamando para fazer. Ainda mais se são áreas na sua vida que Deus está confrontando você e você precisa tomar atitudes para resolver essas áreas. Porque viver no erro, queridos, viver no engano, não vai adiantar nada. Um dia Deus vai chegar e vai transformar. Ele chega, ele transforma, mas depende da sua atitude. Zaqueu, a Bíblia conta que ele teve atitude, ele correu para não perder a passagem de Jesus. Nossas limitações, nossa história, erros, não impede de Jesus nos encontrar. Zaqueu tinha limitações, Zaqueu tinha uma história de erros, mas nada disso impediu o encontro de Zaqueu com Jesus. Talvez você fale, mas você não conhece a minha vida, você não conhece as coisas erradas que eu já fiz, você não sabe em que situação eu estou. Isso não impede a ação de Jesus na sua vida, isso não impede de Jesus te encontrar hoje e mudar a sua história, e mudar a sua vida, porque Ele tem poder para isso. Basta você se colocar no lugar
aonde ele vai passar e ele vai te encontrar. E hoje é noite de Jesus encontrar pessoas aqui que acharam que nunca iam ter essa possibilidade, porque ele está aqui nesse lugar. O status de Zaqueu, como eu falei, por ser inimigo dos judeus, não permitiam a sua exposição. Além dele ser de baixa estatura, como eu falei, ele ainda era inimigo daquele povo. Quando o povo olhasse para ele e falasse publicano, já começavam a excomungá-lo, empurrá-lo. Então ele já conhecia as suas limitações, porque ele sabia da sua história. Zaqueu fez a parte dele para se aproximar o máximo de Jesus. O que você tem que fazer hoje para se aproximar o máximo de Jesus? Zaqueu fez o máximo que ele pôde. E aí a Bíblia diz que no versículo 4, que ele procurou uma figueira, subiu naquela figueira brava. Um lugar alto, então, significa ampliar a visão sobre si. Hoje talvez você precise ampliar a visão sobre a sua história, sobre a sua vida. Hoje você precisa ampliar o seu autoconhecimento. Ou, em outras palavras, admitir quem você é. Admitir diante de você mesmo quem você é. Porque às vezes a gente mente para a gente mesmo. Às vezes a gente se engana para a gente mesmo. Não, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo, eu vou resolver, vai dar certo, eu vou lutar, e eu tenho certeza. E Deus é mais, em nome de Deus ainda. Mas naquele momento Zaqueu, ele precisou subir para ter um autoconhecimento de quem ele era. Pequeno, de baixa estatura, não podia se misturar com outros povos, não podia estar junto dos judeus, porque ele poderia ser excomungado ali, poderia ser expulso do meio deles, e Zaqueu então subiu no seu autoconhecimento. Isso é você, parece que a gente fala assim, subir é uma coisa ruim, mas você precisa se conhecer. Você precisa chegar no lugar onde você olha assim, quem é Eduardo? Quem é Eduardo? Eduardo é isso, é aquilo outro. Você precisa ter consciência de quem você é. Quando nos posicionamos em nossa história com pleno conhecimento de quem somos, e somente aí Jesus nos encontra. Mas você tem que estar posicionado, tendo plena consciência de quem você é. Aí Jesus te encontra. Versículo 5, parte A, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus caminha pela multidão, preste atenção nisso. Jesus caminha pela multidão, e muitas vezes ele caminha com a multidão, mas ele está procurando de fato quem quer lhe conhecer. Qual era o objetivo de Zaqueu ali naquele momento? Ele queria, versículo 2, ele queria conhecer quem era Jesus. Jesus anda no meio da multidão, Jesus caminha com a multidão, mas ele está procurando pessoas que querem conhecê-lo. Talvez hoje você diga assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero saber quem é Jesus, eu quero não apenas ver, mas eu quero conhecê-lo. E quando então de fato nós temos essa posição, nós estamos permitindo que Jesus nos encontre. Subir no autoconhecimento, e aí a Bíblia diz no versículo 6a, ele vai dizer assim, que Jesus, então ele desceu. Então, Jesus olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. E olha só o versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Subir no autoconhecimento. Você sabe quem você é. Você sabe das suas limitações. Você sabe das suas dificuldades, dos seus erros, do seu pecado, da sua história. Para descer. Aí depois que você subiu, você desce na humildade. É na humildade que a gente desce. É no coração dizendo, sim, Senhor, eu vou descer. Sim, Senhor. Não é a riqueza que me sustenta aqui em cima. Não é a minha posição social, o meu emprego, o meu cargo que me sustenta aqui em cima. Por isso eu vou descer. Eu vou descer porque eu vou te receber na minha casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu e ele disse que ficou muito alegre com aquele convite, ficou muito alegre com o fato de Jesus ir para a casa dele. E a verdadeira alegria não está em saber quem é Jesus. Tem muita gente aqui que já ouviu quantas histórias de Jesus, já ouviu quantos filminhos de Jesus,
passamos pela Páscoa e tem filmes e tem peça de teatro, e talvez ainda aqui no Brasil é um país onde é quase impossível, mas eu digo que ainda possa ter alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas é quase impossível. Sim ou não? No Canadá, onde nós vivemos, já é totalmente diferente. Lá são povos de todas as tribos, raças e nações, literalmente, e com certeza tem muitos imigrantes ali que nunca ouviram falar de Jesus. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus, se posicionou, se colocou, e agora ele recebe Jesus com alegria, porque a alegria não é saber quem é. Eu conheci tio Du. Claro que nesse caso vale a pena. Ai, que alegria, abracei tio Du, que ele é de carne e osso também. Não é isso que importa. Importa é o que isso vai transformar. Importa é o que esse encontro de Zaqueu com Jesus proporcionou. Mas receber Jesus nas nossas vidas, isso é que importa. Não adianta você sair daqui hoje sabendo quem é Jesus, conhecendo o que Jesus faz, se você não estiver disposto a receber Jesus na sua casa, se você não estiver disposto a receber Jesus na sua vida. E aí vem a parte talvez mais difícil para algumas pessoas. A religião e os religiosos vão dizer que nem Jesus merece você e nem você merece Jesus. Lá no versículo 7, está dizendo assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. E tem pessoas que vão se importar muito, né, com o que estão falando da gente. Quem? Fulano de tal está indo na igreja? Eu sei quem é aquilo ali. Fulano de tal é crente agora? Duvido. É assim ou não é que acontece? Talvez tenham pessoas que já sofreram isso aqui, que receberam Jesus, e o primeiro impacto foi: eu não acredito. Eu não acredito, porque ali era coisa ruim. E são dessas pessoas que Jesus mais gosta, coisa ruim. Sabe por quê? Porque não tem ninguém bom. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Para muitos, você receber Jesus em sua casa está errado. A religião rotula o pecador porque só enxerga o exterior, mas Deus conhece o seu coração. As pessoas talvez saibam o que você fez. Conheçam a sua história, o seu passado, os seus erros, as suas quedas, os seus vacilos. Mas Jesus, além de conhecer o seu passado, os seus erros, as suas quedas, os seus vacilos, Ele conhece o seu coração. Ele sabe que aí dentro existe uma sede, aí dentro existe uma fome insaciável, e Ele pode suprir essa fome, Ele pode te alimentar para nunca mais você sentir fome, Ele te dá água viva e nunca mais você sente sede. Esse é o Jesus que estava entrando na casa de Zaqueu, e Zaqueu não prestou atenção, nada daquilo que aquelas pessoas estavam falando, não se importou com o comentário dos religiosos, com o comentário dos vizinhos, com o comentário das famílias, da sua própria família. Ele estava com Jesus na casa dele, e aquele momento ele aproveitou até o final. E a Bíblia diz: com Jesus em nossa casa, em nossa vida, uma grande luz se acende. Quando você permite Jesus entrar, você já tem o autoconhecimento, você já sabe quem você é, mas quando Jesus entra, uma outra luz acende, e áreas na sua vida passam a ser reveladas. Só que agora existe uma diferença. Antes você tinha vergonha de quem você era, do que você fazia. Agora você sente amor e compaixão de Jesus, que vai transformar a sua história. Mais do que autoconhecimento, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis. Você pode até reconhecer os seus erros. Você pode até reconhecer as suas pisadas na bola, mas convencer que você é um pecador, só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando Jesus entra na sua vida, o Espírito Santo entra na sua vida, Ele te convence do seu pecado. E Ele vai mostrar coisas até que você nem sequer sabia. Agora, isso não é um processo instantâneo. Isso muitas vezes acontece numa caminhada. A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É uma caminhada.
Tem coisas que hoje o Senhor continua mostrando na minha vida, o Espírito Santo falando, Eduardo, vamos mudar isso. E aí a gente lembra da história do vaso e do oleiro. Continuamos sendo vaso, barro nas mãos do Senhor, e eu continuo dizendo para Ele, tu tens total autoridade sobre a minha vida, molda-me segundo o teu querer. E naquele momento ali, Zaqueu, então, ele começa a entender os seus erros. Ele não apenas tinha um autoconhecimento agora, mas ele tinha a luz do Espírito Santo no coração dele, e ele começa a entender as atitudes erradas que ele teve, os passos errados que ele deu, e agora ele tem arrependimento de tudo aquilo que ele fez. E preste atenção, arrependimento é diferente de remorso. Tem muitas pessoas que sentem remorso de coisas erradas que fez. Eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter feito aquilo. Mas sente aquele remorso, mas arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós queremos mudança. Não é apenas, eu fiz errado, eu reconheço, né? Talvez o ladrão diante do juiz, ele fale que errou, porque o advogado falou, olha, se você confessar aí, se você assumir a sua culpa, a gente consegue reduzir a sua pena. E ele fala, eu fiz mesmo aí, está de boa, reconheço. Ele está arrependido? Não, ele está ali apenas numa negociação. Mas o arrependimento, ele gera uma transformação na nossa vida. Quando nós nos arrependemos, e esse arrependimento só quem pode provocar, eu repito mais uma vez, é o Espírito Santo, que você permite a ação dele na sua vida, e ele mostra áreas na sua vida e você diz assim, eu me arrependo, Senhor. Então gera atitudes. Qual o resultado? Então a Bíblia diz aqui no versículo 8, preste atenção. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor. Olha que coisa linda. Ele subiu, olha o processo. Ele subiu para um autoconhecimento, ele desceu em humildade para um arrependimento, e agora ele se levanta. Talvez tenham pessoas que já subiram, já desceram, mas nunca conseguiram se levantar. Sabe por quê? Faltou atitude. E é justamente isso que demonstra os frutos do arrependimento. Então agora Zaqueu se levanta, ele se levantou e disse, Senhor, olha Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes. Zaqueu então começa a declarar um novo tempo na vida dele. Ele reconheceu quem era, e ele falou assim, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O coração dele já não era mais ganancioso, ele não se importava mais em ser chamado de um homem rico, ele queria compartilhar aquilo que ele tinha com outras pessoas. E agora, as pessoas que ele defraudou, ele falou assim, e eu quero restituir 4 vezes mais aqueles que eu defraudei. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Só quem gera isso na vida de uma pessoa é o Espírito Santo. A confissão nos tira do poço. Quando você confessa, o Espírito Santo te arranca do poço. E aí sim, aparecem os frutos do arrependimento. Eu não posso, olhando para vocês e vocês olhando para mim e dizer, esse cara aí é salvo, esse cara aí é isso, aquilo, outro. Não, não tem como. Principalmente se você disser e você ficar falando. Mas Jesus disse, como é que nós somos conhecidos? Pelos frutos vos conhecereis. É impossível, querido, uma fonte de água limpa produzir água suja. Ou vice-versa, né? A pessoa está dizendo que água limpa e água suja, ou então a água suja produzir água limpa. É impossível um pé de laranja produzir limão. Então, queridos, pelos frutos nós sabemos e vamos ver a glória de Jesus na sua vida. E aí os frutos começaram a aparecer ali na vida de Zaqueu. Se ele não tivesse se posicionado, se ele não tivesse confessado, se ele não tivesse aberto o seu coração, os frutos não viriam. Mas na mesma hora que entrou o arrependimento, ele falou assim, não quero ficar do mesmo jeito, não quero ser o mesmo homem, rejeito o meu passado, eu quebro essa aliança com a minha história, com o meu passado, e se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais, quero dividir os meus bens com os pobres. Isso é fruto de arrependimento. E ele passou a reconhecer que a verdadeira riqueza, ela está em Cristo Jesus. Este é o bem mais precioso que nós podemos ter, Cristo em nós.
A Bíblia fala que das tribos de Israel, uma das tribos, a tribo de Levi, eles não possuíam herança nas terras. E quando a gente olha essa parte, a gente entende o que está acontecendo ali. Deus disse, porque eu sou a herança deste povo. Não existe melhor herança do que ter Cristo em nós. O dinheiro não vai suprir a falta que você entrou aqui hoje. Nem o emprego, nada vai suprir o vazio com que você entrou aqui hoje. Mas Jesus que está aqui, Ele pode acabar com esse vazio, Ele pode acabar com essa solidão, Ele pode acabar com essa tristeza, Ele pode transformar a sua vida. Basta você hoje ouvir Jesus falando, hoje eu quero entrar na sua casa, hoje eu quero entrar na sua vida, hoje eu quero mudar a sua história. E você tomar essa atitude no Senhor Jesus. Qual o resultado então de todo encontro com Jesus, que todo encontro de Jesus deveria ter? No versículo 9, Jesus diz, então ele declara aqui, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual o resultado que todo encontro com Jesus deveria ter? Porque eu digo deveria. Deveria ter salvação, libertação, cura e missão. Quando a gente encontra com Jesus, há salvação. Estávamos perdidos e somos salvos. Somos libertos do vício, libertos do pecado, libertos da ganância. E então existe cura sobre a nossa vida, existe curas físicas, existe curas materiais, mas também existe curas na nossa alma, feridas que foram feitas no seu coração, na sua alma, traições que você sofreu, tudo isso Jesus cura. Mas também o senso de missão. Ninguém é transformado por Jesus para ser uma ovelha gorda, para ficar engordando, comendo e engordando. Existe o senso de missão. E Zaqueu entendeu na mesma hora o senso de missão. Vou repartir o que eu tenho. O que você tem aí para repartir que você está segurando até hoje? E eu não estou falando só de grana, não. Eu não estou falando só de dinheiro. O que você tem para repartir que você está aí guardando? E existem pessoas que hoje estão clamando por uma gota do que você tem, da vida que Jesus te deu, e você não está repartindo. Esse senso de missão tem que estar no teu coração hoje. E eu quero encerrar, e eu quero dizer para você, Jesus tem um chamado para você. Como você vai responder a este chamado? Como você vai responder ao chamado de Jesus? E aí, eu quero fazer 2 convites aqui essa noite. Eu quero dirigir agora essa palavra em 2 partes, esse final. E eu quero perguntar, em primeiro lugar, onde estão os Zaqueus? Pessoas curiosas sobre quem é Jesus. E essa primeira parte, eu quero falar para você, que talvez entrou aqui essa noite, alguém te convidou, ou talvez você já veio aqui várias noites, ou talvez você já caminha até um bom tempo aqui, mas você nunca sentiu curiosidade sobre algumas coisas sobre Jesus. Quais são as suas expectativas sobre Jesus? O que você ouviu sobre Jesus e que hoje pode transformar a sua vida? Qual é o seu nome? Qual é o nome do Zaqueu que hoje está procurando quem é Jesus? Zaqueu só teve a sua vida transformada porque ele subiu no seu autoconhecimento, desceu na sua humildade e depois ele se levantou para as atitudes que ele precisava tomar. E hoje existe um convite de Jesus para você. Ele está te chamando. Ele não está falando Zaqueu, ele está falando o seu nome. Ele está chamando o teu nome. Ele está dizendo, hoje eu quero entrar na sua casa. Hoje eu quero entrar na sua história. Hoje eu quero entrar na sua vida. Não para tomar um cafezinho apenas com você, mas para que você receba, mas para que o teu nome se torne justo. Porque ninguém te conhece como justo. Zaqueu, como eu disse, um cobrador de impostos, que extorquia o dinheiro das pessoas, tinha o nome de justo. Deus tem um nome para você. Filho
e filha de Deus. Filho e filha de Deus. E essa sua história hoje pode mudar. Você tem que tomar uma atitude diante do Senhor. Queria que a igreja baixasse a cabeça nesse momento. E eu quero perguntar para você. Você que veio aqui essa noite, quero perguntar. Se você hoje quer ter um encontro com Jesus, se você hoje quer ter a sua vida transformada, e eu não estou falando de religião, porque os religiosos olharam para Zaqueu e ainda julgou Zaqueu, julgou Jesus. Ninguém está aqui para te julgar. Estamos apenas aqui, você e Jesus. E Ele está falando o teu nome. Paulo, Ana, Maria, José. Ele está falando o teu nome aí. E Ele está dizendo para você, ei, desce. Desce daí onde você está. Eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero entrar na sua história. E eu gostaria que, se você hoje quer que Jesus entre na sua casa, se hoje você quer que Jesus entre na sua vida, na sua história, para transformar de vez seu choro em alegria, eu gostaria que você levantasse a mão onde você está, que eu vou orar por você. Está todo mundo de cabeça baixa aqui, você não precisa ter vergonha de levantar a sua mão. Se você quer, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Levante a sua mão se você quer hoje convidar Jesus para entrar na sua história. Fique com a sua mão levantada. Ele está te chamando. Ei, desce depressa, eu quero entrar na sua história. Quero mudar a sua vida hoje. Quero mudar a sua história. Gostaria de pedir que todos ficassem de pé nesse momento. Glória a Deus. Os que levantaram a mão, gostaria que viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Alguém acompanha você? Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui alguém com ela. Qual o seu nome? Jaqueline. Que bom que você está aqui, Jaqueline. Que bom. Aplauda o Senhor pela vida de Jaqueline. Eu não vou demorar aqui convidando você, mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar por você. Venha. Quero orar por você. Glória a Deus. Mais alguém? Não. Jaqueline, repita comigo. Senhor Jesus, hoje eu te recebo na minha casa, na minha vida, como Senhor e Salvador. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra me alcançou nesta noite. E eu declaro que tu és Jesus, o Filho de Deus, meu Senhor e meu Salvador. Perdoa, Jesus, todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Jesus, eu sou tua e tu és meu. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, queridos. Jaqueline, a Bíblia diz que lá no céu, nesse momento, está acontecendo uma grande festa. Você acredita nisso? Está tendo uma grande festa. Porque lá a Bíblia diz que existe uma grande festa quando um pecador se arrepende. Aplauda ao Senhor por essa festa. Deus te abençoe.